Meus amores, nós vamos compartilhar com vocês a temática mais aguardada, né? Até porque, devido ao mundo nunca ter rompido com as eras das guerras, né? Inclusive, atualmente nós estamos vivenciando algumas guerras no globo, principalmente a guerra aí, né, da Rússia ao território ucraniano. Então, vamos aqui, porque essas guerras todas elas se entrelaçam, na verdade, dentro da história. E hoje nós vamos compartilhar a Primeira Grande Guerra, né? Mais conhecida aí como Primeira Guerra Mundial. E é chamada Primeira Grande Guerra por conta da quantidade de pessoas mortas nesse conflito, né? Estimula-se que 20 e 22 milhões de pessoas perderam suas vidas nessa guerra, né? A guerra que é considerada uma guerra de movimento, de uma guerra de trincheiras, né? Aquelas valas que se abriam os buracos e tinham aí dimensões em quilômetros, né? Eram muito extensas e muitas vezes ligavam um território a outro e onde os soldados geralmente caminhavam durante esse período, né? Nós estamos falando aí de uma guerra que vai ser a primeira dessa era tida como contemporânea, do século, inclusive, XX, né? E vai ser uma guerra que tem todos os antecedentes históricos, né? Ela não vai ocorrer, vamos dizer assim, claro que vai ter um grande estopim para que ela ocorra, né? Mas, na verdade, ela não ocorre somente por conta do estopim. A gente vai ter, né, vários episódios que antecedem essa guerra, incluindo aí as disputas imperialistas, né? Países europeus que tinham acabado de sair, né, e ainda estavam, né, se modernizando na indústria por conta da segunda revolução industrial. Então, os países já estavam entrando aí numa era muito mais aí avançada da própria revolução industrial, já estavam aí, inseridos já no plano da terceira revolução industrial, então criando equipamentos bélicos, armamentos bélicos. Então, é uma era que para os países da Europa, o antecedente dessa guerra, né, a gente tem aí a Europa vivendo eras de paz, mas ao mesmo tempo as potências estavam ali, europeias, né, se armando. A gente tem uma era de desenvolvimento cultural, uma era de ampliação dos sistemas educacionais. E esse período todo, sabe, de difusão cultural que antecede a Primeira Guerra, vai ser chamada aí de Belle Époque, né? Então, por isso que o mundo na época na Europa ficou assim, né? Que ninguém esperava, na verdade, né, que essa guerra pudesse ocorrer. Mas, na verdade, ninguém se surpreendeu também, todo mundo ficou surpreso na questão da eclosão da guerra. Mas, no fundo, no fundo, os próprios europeus, devido, né, às potências já estarem ali se armando, uma querendo ser maior do que a outra dentro da questão comercial, dentro da questão econômica, né, principalmente aí a Inglaterra e a Alemanha, ambas aí liderando o comércio europeu, dentro dessa difusão aí tecnológica, industrial, porque a revolução começa na Inglaterra, mas ela vai se expandir, né? A revolução industrial começa na Inglaterra, mas ela vai se expandir para os países europeus. Então chega um momento que todos os países europeus querem também esses mercados, querem ampliar as suas capacidades produtivas na indústria. Então a gente tem várias tensões que vocês estão acompanhando aí no slide, tá? É, esse período aí de grande desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico, né, dessas potências econômicas europeias, como eu já falei para vocês no início da nossa aula, é chamado de Belle Époque, tá? A gente tem, durante esse período, né, que vai anteceder a Grande Guerra, um enorme nacionalismo, e o que é nacionalismo, né? É um grande apelo das nações pelo apego delas, né? Cada uma ali se apegando às suas raças, as suas etnias, as suas identidades, né, territoriais, aquele apego ali ligado também, né, à questão do patriotismo. Então, no final das contas, o nacionalismo ele acabou sendo um grande problema, porque muitas nações começaram, né, a se considerar superiores às outras. A gente vai ter surgimento aí de xenofobias, racismo de uma raça em detrimento da outra. A gente vai ter supremacias raciais, países que se consideram superiores não só por causa da raça, mas também porque são maiores militarmente e vão querer aí unir todos os povos, criando aí ideias de que todos os povos das mesmas origens, né, de mesmas origens étnicas, devem aí se unificar dentro de grandes impérios.
E aí a gente vai ter o pan-germanismo, que vai aí tentar, né, colocar na cabeça de todas as pessoas que estão ligadas, né, aos antigos povos germânicos, que todo mundo deve pertencer a uma única nação. E esse nacionalismo ele vai ser muito aflorado ali do lado da Alemanha, né, o pan-germanismo. A gente vai ter o pan-eslavismo, que vai ser muito aflorado do lado russo, onde vai se pregar no Império Russo uma identidade que todos os povos de origem eslavas deveriam sim se unificar em torno ali de um único território, ou de um único guarda-chuva, no caso aí o Império Russo, que vivia antes da Primeira Guerra, uma era de czares, que no linguajar mais simples para vocês, tá? A era dos czares na Rússia é uma era imperialista, né? Mas é uma era que é tida como a era de monarquia, né? No geral é isso, né? Os czares eram como se fossem monarcas que utilizavam muitas vezes por intermédio da força, né? Para consolidar-se ali e o poder passava de geração para geração. Então aí a gente vai ter esse Império Russo tentando unificar todas as populações de origem eslavas e é aí que a gente vai ter um grande problema que repercute inclusive nos discursos atuais do próprio presidente da Rússia, que remonta muito a esse passado, né, do século XX. Nós estamos no XXI, que é como se ele quisesse novamente reintegrar todos os países de origem eslavas, né, ao território russo, né? Por isso aí a gente também vai percebendo quando ele começa a falar, né, querendo justificar a invasão dele, né, da Rússia na Ucrânia, tem muito essa questão sim do pan-eslavismo que vem desde, né, o século XX. Vale ressaltar que os povos de origem eslavas, eles são povos originários, né, de um único povo, né, o eslavo, mas eles falam idiomas diferentes, eles têm culturas completamente diferentes, eles se aproximam em alguns momentos, né? Tem algumas coisas que eles se aproximam, mas no geral são nações que seguem padrões diferentes, né? Modelos educacionais diferentes. Então, é uma coisa, é um nacionalismo, é como se a gente estivesse vendo em pleno século XXI, novamente, né? Essas ideias nacionalistas aflorando. E não é só na Rússia, né? A gente está falando na Rússia de hoje, mas falando justamente do conteúdo de, né? O conteúdo aí que é a Primeira Guerra e os antecedentes que vão levar essa Primeira Guerra, né? A gente tem, né, como eu já falei para vocês, a gente vai voltar um pouco nesses históricos para que vocês entendam bem mesmo esse conteúdo, tá? Pessoal, a Grécia, o grande, né, legado da Grécia como civilização, a Grécia, quando ela foi fundada, formada mesmo, a Grécia foi formada em torno dessa península balcânica, né? Essa Península Balcânica, ela compreende hoje uma diversidade muito grande de países, só que naquela época em que a Grécia vai se formar em torno ali da Península Balcânica, para se transformar nessa grande Grécia, que não é essa Grécia de hoje, né? Essa Grécia de hoje é só uma faixa territorial, é só um país. Eu estou falando da Grécia, né? Aquela grande civilização, da mitologia, dos jogos da antiguidade, né? Aquela Grécia gigante, né? Que ficou ali durante muito tempo, dominando muitos territórios da Europa. Então, a Península Balcânica, ela compreendia vários povos, e esses povos simplesmente vão dar origem aí à Grécia, né? A Grécia vai se formar ali na Península Balcânica. E essa Península Balcânica hoje, tá, gente, ela compreende também diversos países, né? E esses países da Península Balcânica, aos poucos eles vão, que lembra, né, na história, a Grécia vai ser dominada, depois de muito tempo, né? Os persas vão tentar dominar a Grécia, não vão conseguir. Depois a gente vê os macedônios com Alexandre o Grande e vai dominar essa Grécia, beleza? Só que a Grécia ainda ficou com alguns resquícios ali, alguns faixas territoriais na Europa Oriental. E, por sinal, essa Europa Oriental, geopoliticamente falando, ela compreende muito países, tá, gente, que fizeram parte da antiga União Soviética. Então, eu estou explicando mais profundamente para que vocês entendam que essas tensões por trás do conflito que vai gerar a Primeira Guerra, eles são conflitos que vêm, né, de séculos, na verdade, né, e razões históricas que não se justificam, mas que são explicadas, tá bom? Então, a gente tem o problema da Alemanha, né, aí, que queria unificar todos os povos de origem germânica, e o Império Russo que queria unificar todos os povos dentro do mesmo território, ali dentro do mesmo império, os povos eslavos. Só que esses povos eslavos, alguns vêm da Península Balcânica, e essa Península Balcânica são os povos que vão ser aí
os originários, né, os responsáveis por originar a antiga Grécia. Só que essa Grécia, volta a falar, ela vai chegar um momento que ela vai ser dominada pelo Alexandre o Grande, depois de muito tempo, né, a Macedônia, né, os macedônios que dominam a Grécia, e depois a gente tem aí o Império Turco-Otomano tomando Constantinopla, né, e quando eles conquistam Constantinopla, aí a gente tem literalmente a ruína do que ainda restava do antigo, né, mundo oriental grego, tá bom? Que já estava, né, sob dominação ali dos romanos, mas tinha uma parte ali que era muito voltada à cultura grega. E nessa questão de se voltar à cultura grega, nós temos literalmente, pessoal, o Império Turco-Otomano tomando Constantinopla. E aí essa conquista, né, do Império Turco-Otomano tomando Constantinopla vai dar origem, né, ao início da Idade Moderna. É o marco aí, é o acontecimento que marca, né, o surgimento da Idade Moderna, beleza? Professora, a senhora está entrando logo no conteúdo? Não, gente, porque ele é muito grande, né? Eu não vou focar só na Primeira Guerra. Vocês têm que entender o que antecede a Primeira Guerra, tá bom? O contexto em si que vai levar à eclosão da Primeira Guerra, tá? E aí nós temos as grandes rivalidades, né? Aí vocês percebem, olhando, né, para a tela, que a Alemanha, ela vinha de uma supremacia também muito grande, porque a Alemanha, ela vinha desenvolvendo a indústria do aço, principalmente, tá, gente? Vale ressaltar que a Revolução, novamente, repetindo para vocês, a Revolução Industrial, o grande estopim dela é na Inglaterra. Mais, meus amores, a Alemanha, aos poucos, ela vai começar, né, a tentar investir também nessa indústria de produção em série, larga escala, tá? Então, a Alemanha, aos poucos, ela vai desenvolver muito a sua indústria, principalmente no campo do aço, que é a chamada indústria de Blesseman. Eu não sei se a pronúncia é Blesseman ou se é Blesen, né? Porque é na língua alemã, né? E o que seria isso, meus amores? É uma indústria de transformação. E quando a gente fala em indústria de transformação, é meio química, né? É indústria de transformação química, por quê? Porque a indústria de Blesseman, ela vai pegar, né, e transformar o ferro em aço. Porque na natureza, o ferro é o minério, o aço não é minério. O aço é um filho que nasce do ferro, mas isso é uma transformação, né? E vocês sabem que dentro da indústria, o que mais é utilizado, tá, gente, não é o ferro hoje, né? É o aço. Até porque o aço, mesmo ele sendo aí o filho do ferro, ele se transformou dentro dessa indústria de transformação, literalmente, em um material, né, em um componente utilizado muito em peças, né, até para a construção civil, ou outros modelos aí de construções, ou outras formações dentro da indústria, como computadores, que tudo tem aço, né, gente? E o aço é muito mais forte. Então, a Alemanha começou a exportar demais. E ela acaba, muitas vezes, sendo uma ameaça para a grande potência ali da Europa, como no caso aí a Inglaterra. Então, gente, a Alemanha vai chegar no século XIX, tá? Em 1870, com um grande problema, tá? Por quê? Porque a Alemanha queria um lado ali dela, porque a Alemanha estava passando no século XIX, tá, gente? Pelo seu processo de unificação, que não vai ser muito simples, que já é um outro conteúdo que, com o tempo, eu vou tentar detalhar para vocês como se deu esse processo de unificação. Então, a Alemanha, depois de se unificar, né, em torno também dessas ideias, tá? Porque essas ideias nacionalistas também chegaram na Alemanha, com o germanismo. Então, a Alemanha consegue unificar seu território. Só que quando a Alemanha consegue unificar seu território, a Alemanha, que já vinha exportando demais o aço, tá? Ela expande demais os seus mercados, né? Então, ela se torna ali uma grande potência também. Mas a Inglaterra era a maior potência. Só que, né, esses territórios da Alsácia e da Lorena, eles tinham um potencial econômico muito grande. Então, a Alemanha não queria perder esses territórios. Só que esses territórios estavam ali dentro do processo que a Alemanha estava consolidando, né, um processo ali de unificação. Esses territórios estavam ali do lado francês. Então, a Alemanha vai dizer que esses territórios são delas e vai querer anexar os territórios da Alsácia e da Lorena. E aí a França vai dizer, não, esses territórios são nossos. E isso vai gerar uma guerra, gente do céu. A Alemanha vai pegar os territórios alheios, aí a França vai dizer, esses territórios são nossos, e a gente vai ter uma guerra. Essa guerra, ela muitas vezes nem consta nos livros, né? Porque a gente que trabalha dentro da geopolítica, a gente sempre refresca a cabeça dos alunos para que eles entendam que antes da Primeira Guerra a gente teve outras guerras, processos de unificações que não foram tão saudáveis, né? Foram através de guerras.
dominação, sangue. Então, a gente tem um monte de problemas ali por trás, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ter essa guerra franco-prussiana no ano de 1870, né, que é a guerra entre a França, né, aí que a gente está falando Franco, França, e prussiana, porque a Prússia era um era um império aí que fazia parte ali, antes da unificação da Alemanha, fazia parte ali, porque a Alemanha ela tem vários territórios, né? E antes de passar pela unificação, a gente tem a Prússia. Então, a Prússia era a grande Prússia, na verdade, em extensão territorial, em poder, né? Então, muitas das coisas que vão acontecer nesse território passavam economicamente pela Prússia. Então, essa Prússia, quando vocês ouvirem falar, né, Prússia, era a Alemanha, que ainda não estava 100% unificada, tá bom? E aí, depois que a Alemanha se unifica, é que ela vai se transformar em Alemanha, tá? Então, no geral, a Prússia, né, vai acabar vencendo aí a França e anexa os territórios da Alsácia e da Lorena, que é um estopim também, tá, gente? Para que vai levar à Primeira Guerra. Porque lá na Primeira Guerra, quando a gente for detalhar a Primeira Guerra Mundial, os alunos vão entender que na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde a guerra, ela vai ser obrigada a devolver esses territórios. Para quem? Para a França, né? Porque ela tinha conquistado os territórios através dessa guerra franco-prussiana. A França perdeu. E aí pegou os territórios alheios, né, da Alsácia e da Lorena, e não devolveu. Aí quando chega na Primeira Guerra que ela perde, a França diz, eu quero meus territórios de volta, porque ninguém quer território pobre, né? Esses territórios, né, são territórios ricos, e a França não queria perder seus territórios, tá bom? E nem a Alemanha queria perder, porque a Alemanha já despontava como uma grande potência da Europa, e é aquela coisa, tá, gente? Briga de cachorro grande. E até hoje, dentro da geopolítica e da economia, quando a gente afunila aí o campo da economia, tá, meus amores? A Alemanha, ela sempre despontou como uma grande potência. E quem é que hoje vai dizer que a Alemanha não é o país mais rico da Europa, né? A Alemanha é o país mais rico da Europa, né? E não é só da União Europeia, tô falando europeia como a Europa como um todo, né? Não é só da União Europeia. A Alemanha é o país mais rico da Europa. Então a gente tem, meus amores, é uma briga muito grande pela hegemonia do comércio. Quando a gente fala comércio, era cada uma dessas potências europeias querendo vender mais, querendo dominar o comércio, né, em detrimento das outras. Então ninguém queria sair perdendo aqui. Então, durante esse período, as potências estão se industrializando, estão vendendo muito, estão ganhando muito dinheiro, também estão degradando o meio ambiente, tá? Coloquem na cabecinha de vocês, porque o desenvolvimento da indústria, ele traz sim agressão ao meio ambiente, tá? Porque de onde é que vão se tirar recursos que são necessários aí para o fomento da indústria, né? De onde vão tirar matéria-prima? Da natureza. E nessa época não se tinha Agenda 2030, não se tinha protocolos, né? De agendas climáticas, não tinha. Então, aqui a gente vai ter na Europa um período muito grande de ascensão dessas potências, mas ao mesmo tempo essas potências tendo muitos problemas. E que problemas serão esses, professora? Esses problemas, pessoal, serão envolvendo aí também a destruição de florestas, a questão mesmo ambiental, tá? Porque a galera vai precisar de matéria-prima e aí vai começar aquela degradação mesmo, né? Aquela busca por matérias-primas e recursos dentro da própria Europa. E aí chega um momento que a Europa também não vai ter tanto esses recursos, e essas potências, elas chegam no século XIX também querendo mais recursos, porque elas não encontram todos os recursos que elas precisam para aumentar a sua hegemonia na indústria, para aumentar as suas produções na indústria, elas vão querer ir para a Ásia e a África, porque são países muitas vezes instáveis politicamente, né, na Ásia e na África. Então, essa galera vai fazer esse tour, que não é um tour turístico, né? É um tour de dominação em países da Ásia e da África, e esse momento da história vai ser chamado de imperialismo e neocolonialismo, tá bom? Aí nós vamos ter a Inglaterra indo para lá, para a Ásia e para a África. A gente vai ter a Alemanha. Todo mundo queria aqui, gente, ir na Ásia e na África. Por quê? Porque esses continentes tinham matéria-prima e eles queriam matéria-prima, só que eles não queriam só matéria-prima, eles acabaram dominando países da Ásia e da África, tá? Então a gente tem um período de grande expansão tecnológica na Europa, a gente tem um período aí de grande expansão cultural, mas, ao mesmo tempo em que essa indústria ela vai se desenvolvendo, os países da Europa vão desenvolvendo as suas indústrias armamentistas. O serviço militar nessas potências passou a ser obrigatório. Por quê? Professora, eles já imaginavam que um dia eles iam entrar numa guerra? Meus amores, mesmo que eles não imaginassem que pudessem entrar numa guerra, eles já estavam se preparando. Porque a questão não é imaginar entrar numa guerra, é você estar preparado quando ela acontece, né? Coisa que, às vezes, até a gente brinca. Será que nosso país está preparado para uma guerra, né?
Claro, né, gente, que a gente não quer que isso aconteça, tá? A gente sempre só traz para a realidade, porque nós estamos dando aula para os nossos alunos dentro do nosso país. Então, a gente subentende muito, né, e sempre coloca na cabeça dos alunos esse senso crítico, né? Será que nós também estamos preparados para esses momentos de eclosão? Deus que nos livre, né, gente, de eclodir, mas a gente precisa também estar preparado. Ninguém quer que aconteça. Aqui ninguém queria que acontecesse, mas a galera já vinha, né, ali se preparando, porque caso ocorresse um conflito, aqui já estava todo mundo ali preparado. Então, gente, as potências não queriam, literalmente, que a Alemanha, né, ascendesse, porque ela já viu o potencial muito grande da Alemanha nesse crescimento. Então, ali, meu amigo, a França era inimiga porque já tinha perdido a Guerra Franco-Prussiana. A Grã-Bretanha via a Alemanha como uma grande inimiga, porque ela não queria, a Inglaterra não queria perder, tá, o seu legado imperialista, o seu legado ali na indústria. Mas se eles deixassem ali a Alemanha continuar crescendo, a Alemanha abocanhar, né, os mercados de todo mundo. Tanto que a Alemanha hoje, gente, é o país mais rico da Europa. Não porque não porque a Alemanha é um país que, vamos dizer assim, fomentou só o pan-germanismo. Hoje a Alemanha é uma outra nação, uma nação muito assim, ela tem lá os problemas dela, como nós temos também, mas a Alemanha é um país que sempre pautou pelo trabalho, tá? Então a Alemanha, ela buscou o crescimento dela, tá? Se eu não me engano, a Alemanha o PIB da Alemanha, eu vou até evitar falar aqui, né? Mas, se eu não me engano, o PIB da Alemanha fica entre 4 e 5 trilhões, se eu não me engano, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Mas a informação, eu acredito que ela esteja 100% correta, né? Ela pode não ter números exatos, mas o PIB da Alemanha fica realmente entre 4 trilhões e 5 trilhões, tá? Fica... Então, assim, gente, eu não sei nem quantos zeros tem. Aí eu até brinco com os meus alunos. Gente, eu sou de humanas, né? Eu sou professora de geopolítica, mas eu sou de humanas, tá? Então, assim, é um PIB muito grande, gigante, na verdade, né? Então, a Alemanha, aos poucos, ela vai se consolidar como uma grande potência. A gente tem aí criação de acordos, né? E esses acordos, pessoal, vão levar, né? Porque vai chegar o momento da explosão da guerra. Só que antes da guerra começar, a gente vai ter, né? Aquela galerinha, eu me sinto mais próxima de potência X, potência Y, então ali todo mundo vai se dar as mãos. Do outro lado, a gente vai ter os países que também tinham certas semelhanças, né? Então, ali, sabe aquela historinha de todo mundo ir pelas suas afinidades também? Então, a gente vai ter dois blocos se formando dentro dessas chamadas alianças, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Do lado da Tríplice Aliança, nós vamos ter aí o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. Meus amores, anotem aí na cabecinha de vocês que o grupo que vai vencer aqui na Primeira Guerra vai ser a Tríplice Entente. Tríplice Entente. A Tríplice Aliança vai perder, certo? E lá na Segunda Guerra, que nós ainda não estamos nem na primeira, a gente está falando só os antecedentes, quando nós chegarmos, depois de ver, né, vocês analisarem a primeira, quando a gente chegar lá na Segunda Guerra Mundial, esses blocos aqui, muitas vezes, eles não vão nem se desfazer, né? Sabe aquela historinha de ninguém solta a mão de ninguém? Tô brincando, tá, gente? Mas aqui funcionou, tá? Por exemplo, a Itália, lá na Segunda Guerra, vai estar do lado também da Alemanha, tá? Aqui na Tríplice Entente, a gente vai ter, né, esses mesmos países do lado dos aliados na Segunda Guerra, só que aqui a gente está na primeira, tá? Então, vocês já vão anotar no caderno de vocês. Não esqueçam que tudo isso é motivo para você estar anotando. Se você está assistindo nossa aula no computador, no celular, gente, faça o possível para estar anotando, fazendo algumas anotações e tirar dúvidas com a professora em sala de aula, tá bom? Porque nessa parte de disputas imperialistas, né? Essa parte econômica aí, eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? E nas partes também históricas, porque a gente não entrou totalmente na parte histórica, a gente entrou nessa questão econômica também, a gente vai tirar, tá? As dúvidas de vocês. Meus amores, antes da guerra, a gente tem aí, né, as análises, né? Porque vocês já viram, né, desde o início da aula, a gente falando sobre os antecedentes dessa guerra, potências querendo ser uma maior que a outra, melhor que a outra, uma querendo ter supremacia bélica em detrimento da outra, uma querendo fabricar, dizer que tinha uma melhor indústria do que a outra. Então, assim, pandemônio na Europa, né? Então, a gente tem aí as faíscas, que a gente até brinca no nosso nordestinês, né, gente? Se a gente tem muita pólvora e joga faísca, vai gerar o quê? Fogo. Então, aqui é o início,
né, das grandes faíscas que gerarão aí literalmente a maior guerra, né, do século XX. Professora, mas não vai ser a segunda é um outro detalhe, porque a segunda já vai utilizar outro tipo tecnológico de armamentos, né? Então, a grande guerra mesmo é a primeira, tá? Então, aqui, pessoal, as reivindicações da região balcânica, né? O Império Turco Otomano, ele não, ele reivindicava, tá? Também, porque o Império Turco Otomano pegou ainda o que restava da antiga Grécia, né? Quando tomou Constantinopla aí na Idade Moderna. Mas o Império Russo, quando vem, ele quer toda a região dos Balcãs, incluindo aí a Grande Sérvia e os países que vão compor a Grande Sérvia, que depois vai gerar aí, né, o grande conjunto da antiga Iugoslávia. Então, assim, a gente vai ter esse grande problema aí entre a Rússia e a Turquia. Quando eu falo Rússia e Turquia, é para ficar mais claro para vocês analisarem esses impérios de antes e hoje. O Império Turco-Otomano, o que restou dele ainda é a Turquia, essa que sofreu recentemente um grande terremoto, né? Acima de 7 pontos na escala Richter, se não me engano, 7,8 na escala Richter, ou foi 7,6 na escala Richter, tá? E o Império Russo vai se transformar no que hoje é a Rússia. Então, assim, essa galerinha aí são inimigas, porque ambos aí queriam a Península Balcânica, né? E o Império Russo estava com muita força, né? Então, o Império Russo queria essa Península Balcânica, por exemplo, a Grande Sérvia, e os países que compõem a Grande Sérvia nessa época aqui, tá? A gente vai ter vários países tá, nessa Península Balcânica hoje que são países independentes, né? Como a Bósnia, o Kosovo, a Albânia, Bósnia e Herzegovina, né? A Sérvia, né? Então, assim, a gente tem inúmeros países hoje. E aí a gente vai ter, por causa desse problema envolvendo o Império Russo e o Império Turco, que queriam essa região dos Balcãs, né? Da Península Balcânica, né? A gente vai ter o Tratado de Berlim, assinado em 1878, que vai estabelecer a independência da Romênia, da Sérvia, de Montenegro, e vai transferir a capital, né, da administração geral para a Bósnia e Herzegovina, para o Império Austro-Húngaro. Aí vai dar treta, tá, gente? Vai dar treta. Aí a gente volta no slide anterior para o aluno se centralizar. Olha o slide bem aqui, tá? O aluno precisa entender que a Tríplice Aliança tem aqui, tá? O Império Austro-Húngaro, beleza? Tríplice Aliança, que é do lado que vai perder a guerra, tá? Aqui no tratado, que antecede muito essa Primeira Guerra, tá? Porque aqui eu estou falando dos blocos depois. Mas aqui o aluno precisa entender os antecedentes dela, tá? Esse tratado que foi assinado pela independência dos países ali dos Balcãs, porque o Império Russo queria, o Império Turco-Otomano queria também, tá? E treta. Então, não queria, esses dois não queriam dar independência para ninguém. É meu, eu quero ficar com os países ali e não vou dar independência para ninguém. E aí, aos poucos, tiveram que assinar esse tratado, né? Então, a Romênia passa a ser independente, a Sérvia passa a ser dependente, e Montenegro, tá? Porque até hoje a Sérvia e Montenegro são juntos, tá? Bósnia e Herzegovina também são juntos e passam a ser aí a Bósnia. Gente, eu estou falando já na geopolítica atual, só que aqui é em 1878, tá? Porque aqui a gente traz o passado para o presente de uma forma mais atualizada, né? Porque, por exemplo, o país hoje é Sérvia e Montenegro, não é só Sérvia, tá? Os dois países se unificaram ali, Sérvia e Montenegro. Da mesma forma que a Bósnia, ela não é sozinha, né? Ela se unificou com a Herzegovina hoje, trazendo para os dias atuais, né? Bósnia e Herzegovina. Então, a administração de todo esse território aí passa a ser a Bósnia e Herzegovina, e essa Bósnia e Herzegovina, ela vai passar a ser administrada pelo Império Austro-Húngaro, ou seja, não vai ser administrada nem pelo Império Russo, e muito menos pelo Império Turco-Otomano. Neutro, tá? Então, fica com o Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro vai estar do lado dos perdedores na Primeira Guerra. Presta atenção. Ainda não chegamos na primeira, tá? Olha lá, ó, ó o slide. O Império Austro-Húngaro vai estar do lado dos perdedores. Aqui a gente não começou, a gente só está dizendo os blocos que serão formados na primeira. Aqui é o que antecede, tá? Então, a Bósnia e Herzegovina vai estar, né, vai pertencer ali ao Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro vai perder. Professor, e aí depois da Primeira Guerra, quando o Império Austro-Húngaro perder, como é que vai ficar? Aí, meu amigo, vai dar treta, porque o Império Austro-Húngaro vai literalmente dar origem a dois países, a Áustria e a Hungria, né, até os dias atuais. E esses países aqui, por exemplo, né, vão ficar órfãos. Aí vai aparecer aquela treta, não é meu, aquela questão, não tem dono, então vou ficar em guerra. E esses países vão começar a lutar também por suas independências. Preste atenção. A Sérvia, ela buscava reunir todos os países, ela não gostou, na verdade, né, desse tratado. E a Sérvia queria reunir todos esses povos, porque a Sérvia vinha com aquela historinha da Rússia.
do Império Russo, né, o pan-eslavismo, que tinha que unir todos os povos de origem eslava. Então, a Sérvia, queria unir todos esses povos aí da Península Balcânica dentro do seu próprio território, para formar ali o que eles vão chamar de Grande Sérvia, tá? E aos poucos, galera, vocês pensam que eles não conseguiram, não, conseguiram. Aí o Império Austro-Húngaro, que tinha ficado, né, com esses territórios, alguns desses territórios, vai começar a perder territórios para a Sérvia, que vai anexar a capital, né, vamos dizer assim, a administração desses países balcânicos, tá? Desculpa, que estava sob a jurisdição do Império Austro-Húngaro. E aí a Sérvia vai pegar essa galera aí, né? A Bósnia e Herzegovina, justamente porque dizia que tinha que unificar os povos de origem eslavas. E aí, meu amigo, vai dar ruim. Eles vão brigar aí mesmo, tá? Com o Império Austro-Húngaro. E aí, meu amigo, o Império Austro-Húngaro era um império, né? Então essa treta era muito grande. Aí o Império Austro-Húngaro vai reanexar, na verdade, né? Em 1908, novamente as regiões que tinham feito parte aí, que tinham sido cedidas para o Império Austro-Húngaro dos países balcânicos em 1878, através do Tratado de Berlim. E a Sérvia não aceitou e queria anexar esses povos sobre a história do Império Russo, porque a Sérvia sempre foi muito ligada ao Império Russo, e até hoje, tá, gente? A Sérvia, esse país sérvio, é muito próximo do Vladimir Putin, até hoje. E aí, a gente vai ter o Império Austro-Húngaro, não, esses países são meus. Lembra lá do Tratado de Berlim que a gente assinou? São meus. Então, assim, o Império Austro-Húngaro já era inimigo da Grande Sérvia. E dentro da Grande Sérvia, minha gente, vai surgir um grupo terrorista que não vai aceitar. E aí, essa questão do nacionalismo lá na Sérvia, não, tem que unir todo mundo, que é eslavo, pan-eslavesmo. E aí vai começar vários atentados terroristas dentro do território, né? Aí da Grande Sérvia. Nós vamos ter aí, pessoal, um problema, tá? Porque o herdeiro do trono austro-húngaro, ele vai tentar fazer uma visita diplomática. Pô, a gente quer unir todo mundo, vamos tentar viver na paz e amor. Só que essa galera não queria paz e amor, não. Ah, meu amigo. E esse herdeiro do trono austro-húngaro era o Francisco Ferdinando, que também em alguns documentários ou alguns anais da história também é chamado Franz Ferdinand, né? Na língua mesmo dele. Só que para o português é Francisco Ferdinand. E aí ele vai estar com a esposa dele, né? A princesa Sofia. E eles vão estar fazendo essa visita diplomática, porque a Sérvia estava cheia de terroristas, né? E um grupo muito grande na Sérvia fazia terror lá mesmo, tá? Com diplomatas. E era o grupo chamado Mão Negra. Beleza? Aí, em 1914, o cara vai lá fazer, né, uma visita diplomática, e deu ruim, né? Vão assassinar o cara e mais a esposa dele. Gente, é sério. O cara vai ser morto, ele vai pra lá, pra tentar apaziguar os ânimos e vai ser assassinado. Mas não bastava ter assassinado só o cara, né? Vão assassinar a mulher do homem, rapaz. A princesa Sophie, né? Assassina o príncipe, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinand, e ainda vão matar a mulher do homem, né? A princesa Sophie. E aí, gente, pronto. Aquele balai de gato que eu falei bem no início, vira um balai de gato a triplo. E aí, esse último episódio aqui, né, desse assassinato vai ser o estopim, porque já vinham com muitos problemas na Europa ali. Então, esse aqui vai ser a gota d'água. E aí, vai ser o início da Primeira Guerra. Mas por que, professora? Aí eu vou detalhar para a gente poder fechar essa área e a gente vem com outro take para falar detalhadamente agora dos blocos da Primeira Guerra. Mas antes, vamos fechar logo essa aula, tá? O Império Austro-Húngaro, quando percebe, né, que teve esse atentado terrorista, ele quer que a Grande Sérvia resolva e prenda todos os responsáveis por esse atentado. Tá certo? Tá. Oxe, o cara vai fazer uma visita diplomática, ele vai ser assassinado, gente. Já vê isso. Então, vão exigir que a Sérvia, né, comece a investigar e coloque todo mundo na cadeia, os responsáveis na cadeia. Só que a Grande Sérvia vai fingir que não escutou nada e não vai punir muitas vezes ninguém, né? Aos poucos, com muitas pressões, é que ela vai tentar punir o responsável, que a gente vai ver depois quem foi o cara que fez esse atentado. Mas até lá a gente tem um grande, né, lastro aí na história. E aí, pessoal, o Império Austro-Húngaro diz: vocês não vão punir os responsáveis, não vão investigar, e vão pedir para o Império Russo, né? Olha, porque o Império Russo era muito próximo da Grande Sérvia e tudo. Olha, aconteceu isso e isso, por que que vocês não pressionam a Grande Sérvia de investigar e colocar os responsáveis na cadeia? Aí o Império Russo, né? Na era dos czares, imperadores, monarquia na Rússia, né? Que não era essa Rússia de hoje, era o Império.
também finge que não escutou nada. Então, cara, como é que pode? Né? A gente tá falando do Império Austro-Húngaro. Morreu o herdeiro do trono, ninguém fez nada. Aí o Império Austro-Húngaro vai declarar, né, gente? Guerra à Sérvia. Quando declara guerra à Grande Sérvia, aí o Império Russo diz: não, a Grande Sérvia é minha filha, eu vou proteger. Aí o Império Russo vai estar do outro lado contra o Império Austro-Húngaro. Aí pronto, gente, vai dar treta. O Império Turco-Otomano, vocês já viram, que eu falei aqui na aula, que o Império Turco-Otomano era inimigo do Império Russo. Por quê? Porque eles disputavam a Península Balcânica, tá bom? Então, o Império Turco-Otomano, o Império Russo está do outro lado, agora eu vou ajudar o Império Austro-Húngaro, tá? Aí a gente já tem os blocos formados, né? Porque são todo mundo inimigo aí. O Império Turco-Otomano vai estar do lado do Império, né? Austro-Húngaro. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro acaba se virando contra o Império Russo porque declarou guerra à Sérvia. E a Rússia vai proteger a Sérvia, tá? E o Império Turco-Otomano era inimigo do Império Russo por conta de quê, gente? Por causa da Península Balcânica. Todo mundo queria ser dono, os dois aí, tanto o Império Russo quanto o Império Turco-Otomano queriam ser donos da Península Balcânica. Mas na prática, quem eram os verdadeiros donos do Império da Península Balcânica ali era a antiga Grécia, porque a Grécia nasce nessa Península Balcânica e unifica todos os povos dessa Península Balcânica. Só que a Grécia vai ruir. E quem fica com esses territórios é o Império Turco-Otomano. Aí vem o Império Russo com muito mais força e vai começar a destruir ali o Império Turco-Otomano. Então aí a gente tem a formação da Tríplice Aliança, que vai dar apoio à Áustria, e a Entente, que é do lado da Rússia, e o Império Russo vai dar apoio aí aos sérvios. Meus amores, aqui a gente encerra, porque o balaio de gato é gigantesco, tá bom? E ainda ficou um pouquinho grande, né? Mas vocês têm essa explicação dos antecedentes, tá bom? Da guerra. E a próxima aula a gente trata sobre ela em detalhes, beleza? Um abraço, boa sorte. Anotem todas as dúvidas que a gente vai tirando, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.